Oferecimento Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas. Clínica Doutora Juliana Beani, Dermatologia e Medicina Estética. Oiê, tudo bem com vocês? No Toda Bela de hoje eu vou falar sobre um assunto que tá gerando um pouco de polêmica, tá divergindo opiniões e tal, é o boom da inteligência artificial. E depois eu vou debater isso com a jornalista Mariana Batista, que vai vir aqui conversar comigo também sobre esse assunto, de como a inteligência artificial e a tecnologia no geral impacta e impactou o jornalismo e os meios de comunicação. Então, se vocês gostam desse assunto, se você tem interesse, curiosidade sobre esse assunto, fica por aqui porque hoje o programa tá todo tecnológico. Bom, gente, eu não sei se vocês têm acompanhado, né, as notícias por aí, mas tá dando bastante polêmica essa questão da inteligência artificial, né? E a gente, às vezes, acaba gerando polêmica em relação a esse assunto porque a gente tende a levar esse assunto voltado muito para uma coisa um pouco negativista, pegando frentes aí desses filmes que são de ficção científica e tal. Inclusive, tem até um filme que vai lançar, que na verdade lançou agora, que chama Megan, que é sobre uma boneca, que é um brinquedo, né, de inteligência artificial. E tem um que é um pouco mais antigo também, que é bem interessante, que chama Ex Machina. E, assim, é um filme que você fala, meu Deus, se isso acontecer, a humanidade está perdida. E as pessoas gostam, né? O cinema curte fazer esse jogo aí de suspense em relação homem versus máquina, né? Sempre teve isso muito presente desde que começaram a criar os primeiros robôs e tal. Mas o que a gente não percebe, ou a gente às vezes até esquece, é que a inteligência artificial está presente na nossa vida em muitas coisas que a gente nem se dá conta e há muito tempo. Então, assim, né, pensando no começo de tudo, a gente teve a inteligência artificial e os robôs quando começaram a ir para Marte, né? A gente primeiro pensa para o lado de ajudar o ser humano, né, de fazer com que o robô vá no lugar do ser humano. Então, vamos supor, tem que fazer um mergulho em tal lugar, é muito baixo, é pressão demais e tal. Por que você vai mandar um ser humano lá que tem corre risco de vida e tal, se você consegue mandar um robô que ele vai lá com uma super câmera e consegue resolver muitas vezes o problema? Ou isso também vale para várias situações, por exemplo, o que a gente vê que estão fazendo em Marte, né, que é justamente mandar os robozinhos lá e tal. Então, isso é uma coisa que a gente fala meio extrema, mas tá acontecendo, tipo, nesse minuto aqui agora, tem lá os robozinhos que estão lá no espaço e tal. Isso é muito legal de pensar, né? Se a gente não for pensar no lado mal, né, no lado obscuro que criam em relação a isso, se for pensar, é muito interessante e muito doido pensar que a gente está alimentando uma inteligência artificial o tempo todo. Porque é assim que ela funciona, né? Se você for ver lá como é que ela funciona, você tem que alimentar ela. Quanto mais informação ela consegue coletar de você, mais ela vai conseguir aprender, mais ela vai conseguir pegar informações e tal. Então, vamos lá, um tipo de inteligência artificial que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, em sites de compra, nas recomendações de compras para você. Por exemplo, vamos supor que você compre algo na internet. A hora que você voltar naquele site de compras, aquele site vai ver um padrão seu, tanto de pesquisa, né, de busca a partir dos filtros, a partir das coisas que você quer, e ele vai dar lá recomendações de coisas que às vezes você nem precisa, aí você vai lá, você viu que foi colocado para você como sugestão e você fala, nossa, também quero comprar isso, também quero. Isso ajuda aí na questão das vendas.
Outra coisa aí já no lado contrário é nos bancos, né? A gente tem, por exemplo, os cartões de crédito. Às vezes acontece, por exemplo, de você... Isso ajuda até em relação a golpes, tá? Se você for pensar que você tem um padrão de compra, um padrão de manejo daquela conta, daquele cartão, e de repente você quer comprar uma coisa que foge desse padrão. Às vezes o seu próprio cartão, ele não deixa você fazer aquela compra. Aí você fica, nossa, mas por quê? Porque muitas vezes, eu não sei se vocês já receberam, mas eu já recebi, por exemplo, mensagem lá, compra negada de tal coisa, que de repente não era eu que estava fazendo, porque fugia do meu padrão. Então, isso, a inteligência artificial está ajudando também para prevenir golpes, para prevenir esse tipo de coisa também. Nas câmeras de vigilância também, pensando em segurança, também tem presente a inteligência artificial. Mas aí a gente está pensando todo num lado, né, voltado para segurança, voltado para uma ajuda, né, para ser um auxílio para o ser humano, mas a gente sabe que hoje em dia a inteligência artificial é muito maior que isso. A gente sabe que ela tem uma capacidade muito maior que isso. Então, tá dando assim muito o que falar ultimamente, primeiro por conta das artes, né? Que os artistas, alguns se revoltaram porque a inteligência artificial consegue fazer em 5 minutos o que um artista demora horas, dias, meses para fazer. Ou mesmo na música, você vê a inteligência artificial compondo músicas. A gente viu há um tempo atrás aí que no Japão teve um show feito com holograma e lotou e tal, e aí você fica pensando, nossa, isso é bacana, porque o artista consegue lucrar muito mais com um show holográfico, porque vamos pensar na questão econômica. Vamos supor que tem, sei lá, a Madonna, pensei nela porque ela vai vir pro Brasil agora esse ano. Vamos supor, se ela tem um show dela holográfico, ela consegue fazer muito mais shows, muito mais vezes, né? E em vários lugares sem ter o cansaço, sem ter que ficar deslocando de lugar para lugar e tal. Lógico, nada vai superar até a presença dela lá ao vivo e tal. Mas, ao mesmo tempo, isso pode fazer com que a gente perpetue alguns artistas, né, que a gente fala, poxa, eu acho que, se eu não me engano, foi o Michael Jackson que fez uma apresentação com holograma, que a gente fala, meu Deus, a gente consegue ir num show do Michael Jackson de holograma. Isso ainda, pra mim, é uma coisa muito doida de se pensar. É muito o desenho dos Jetsons, sabe? Aquela coisa de, tipo, meio De Volta pro Futuro, carro voador, aquela coisa. Mas, assim, a gente tá chegando num nível de tecnologia bem interessante, mas a gente fica nesse contraponto de até que ponto a tecnologia vai ou não superar o que o ser humano faz. Tem algumas coisas que supera, né? Às vezes, vamos supor, na questão de fazer um jingle, né? Ou de fazer, sei lá, um texto, tem inteligência artificial fazendo, por exemplo, livro. Nesse sentido, para fazer cópias, para fazer material em grande escala, é interessante. Tem artistas que gostaram da inteligência artificial porque eles alimentaram ela de uma forma que ela conseguiu pegar o traço daquele artista e ela consegue fazer, a partir do traço daquele artista, uma escala muito maior de quadros, de pintura, de desenhos e tal, que ele nunca, jamais pensou que conseguiria produzir, né? Ou então mesmo a parte de cópia de livros ou tradução e tal, ok. Mas a gente tem que pensar que ela veio para auxiliar e muita gente acha que ela tá vindo também para pegar o lugar, né, das pessoas. Então a gente tem que sempre manter um equilíbrio e entender que o que é nosso, o que é do ser humano, o que é, assim, tátil, é muito difícil algo superar, né? O que é banal, beleza, qualquer um faz, então até a inteligência artificial faz. Mas é por isso que a gente tem sempre que se armar de muitas informações e se armar principalmente das nossas vivências, das nossas experiências, das pessoas que a gente conhece, as histórias que a gente ouve,
porque é isso que faz o ser humano ser único, por isso que não tem ninguém que tenha a mesma vivência que a nossa história é só a gente que sabe, e é por isso também que não tem como a inteligência artificial chegar num nível humano, né? Porque justamente ela é um robô, ela é uma máquina, então não tem aquela coisa do sentimento, não tem aquela coisa de uma expressão assim que a gente fala, nossa, isso sim é a essência do ser humano, ela não tem essa essência. Então, eu acho bacana, eu acho que é interessante, eu queria fazer uma provocação aí pra vocês que estão aí em casa. O que vocês acham sobre esse assunto? Qual é a opinião? É a primeira vez que vocês estão ouvindo sobre isso ou não? Vai lá no meu Instagram, que é @bela_nut. E eu coloquei uma caixinha, tenho colocado caixinhas de perguntas lá normalmente, ou mesmo se quiser me mandar uma mensagem lá. Me conta o que você acha sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto muito interessante de debater. Eu espero vocês já, porque a gente vai continuar com esse bate-papo com a Mariana Batista. E aí, não saiam daí, porque vai ser bem legal esse bate-papo. Você sabia que nós começamos a envelhecer a partir dos 25 anos? Gente, é isso mesmo, a partir dos 25 anos. Por isso é importante uma consulta de rotina. Todo paciente que chega no meu consultório, eu faço um histórico de produtos que se usa no dia a dia, sabonetes, hidratantes, antioxidantes e o protetor solar, porque é importante a gente fazer essa avaliação para ver onde a gente precisa melhorar para o paciente começar a envelhecer bem. Então nós temos que ter esse olhar e é muito importante. Além disso, por que a gente envelhece? A gente tem uma reabsorção óssea, afinamento da pele e flacidez. Tudo isso associado, a gente tem um desmoronamento da face. É como se o nosso rosto derretesse e centralizasse. E quais são os sinais do envelhecimento? Os famosos bigode chinês, o suquinho aqui, a linha da marionete, os bulldoguinhos, as papadas e as linhas de expressão. Para isso, associado à rotina de pele que o pessoal conhece como skincare, que é essa que eu falei agora, de todos esses produtos, nós temos no consultório aqui procedimentos estéticos, toxina botulínica, preenchedores, bioestimuladores, as tecnologias, tudo para que você envelheça bem e de uma forma saudável e muito individual. Por isso, convido você, jovem ou não, a vir aqui na clínica. Nós estamos super bem localizados aqui na Avenida 9 de Julho, uma das principais da cidade, e vai ser um prazer receber e ajudar você. Olá, tudo bem? Eu sou a Leila Beatriz, sou hipnoterapeuta. Você sabia que a hipnoterapia ela é reconhecida cientificamente e também pelos conselhos federais? E vale lembrar que toda hipnose é uma auto-hipnose. Nós entramos em estado de hipnose várias vezes ao dia, principalmente quando nós estamos no banho e saímos. Será que eu lavei meu cabelo? Quando estamos assistindo a um filme. Vários momentos do nosso dia nós entramos em hipnose. Ficou curioso? Eu posso te ajudar. Voltamos então, a minha convidada do programa de hoje é a Mariana Batista, ela é jornalista e a gente vai bater um papo super legal, né Mari? Isso, um prazer estar aqui, viu? Eu tô muito feliz que você tá aqui, eu conheço a Mari já faz um tempão, ela foi aí uma super inspiração, assim, pra mim, um braço direito, me ajudou muito quando eu tava começando
me interessar pelo mundo da TV. Que bom, né? Legal. Então, por isso o convite. E a gente vai falar um pouquinho sobre as fases aí do jornalismo até chegar hoje em dia. A gente vai fazer algumas provocações pensando nesse boom da inteligência artificial que está hoje. Bastante, né? Então eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Queria falar como é que você começou com o jornalismo e tal, e fica à vontade. Bom, eu sou a Mariana, eu sou jornalista, formada pela PUC Campinas. Comecei trabalhando no impresso, trabalhei bastante tempo no impresso aqui em Jundiaí, no Jornal de Jundiaí. Fiz assessoria de imprensa, depois fui para São Paulo, comecei no mercado corporativo, passei por grandes empresas em São Paulo, Banco Real, a TOTUS, a Oracle, trabalhei bastante tempo lá. Depois fui para a Alphaville, numa empresa de educação corporativa, e foi ali que eu comecei de verdade a me interessar pelo mundo digital. Tá? Porque assim, eu já trabalhava com portal, com a comunicação mesmo online nessa empresa, e ali eu realmente comecei a me especializar. Aí eu voltei para Jundiaí, passei um tempo trabalhando, freelando, e nesse tempo eu fiz um curso de personal organizer. Essa eu não sabia, hein? Não sabia mesmo. Porque eu adorava trabalhar eu adorava organização, enfim. E fui fazer esse curso. Só que o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu ficava projetando, né, os espaços, os ambientes, montando ali projetos de organização, eu divulgava também esse negócio. E comecei a ver que eu me interessava mais, eu gostava mais da divulgação em si do que de organizar a casa. Entendi. Aí eu falei, não, eu preciso voltar mesmo pro que eu gosto de fazer, que é a comunicação, produzir conteúdo, enfim. E aí voltei e não saí mais. Que legal. E aí, só uma dúvida que eu acho que é legal trazer. Como que o jornalismo é usado, por exemplo, dentro das empresas? Que você falou que trabalhou em grandes empresas. Como é que funcionava isso? Na verdade, a comunicação ela é essencial em qualquer lugar, né? Então, assim, mesmo dentro de uma empresa, são vários braços ali da comunicação que podem ser trabalhados. Uma empresa precisa ter uma equipe de comunicação interna, né? Que é a que faz a comunicação mesmo da equipe, dos funcionários, dos colaboradores, porque sem comunicação interna a gente não consegue fazer a comunicação externa, né? A comunicação que vai para o público, para os clientes, enfim. Então, dentro dessa estrutura tem vários braços ali da comunicação online, a corporativa. Hoje a gente tem aí vários leques para se trabalhar. Mas né, esse mercado corporativo, esse tipo de comunicação é um dos braços também que o jornalista aí pode atuar. Entendi. Legal. E aí, assim, você comentou, né, que você veio do impresso, mas você gostou da parte digital. E aí eu acho que você pegou uma era de transição quando veio a internet, as redes sociais e tal, que todo mundo, de repente, podia lá mostrar sua opinião, ter um blog e tal, né? E aí as pessoas começaram a se dizer especialistas em assuntos que elas não eram especialistas por formação, né? E como que foi sentir tudo isso? Quando veio esse boom da internet, eu ainda trabalhava no impresso, então rolava muito um medo, né, nas redações, enfim, nas empresas e dos próprios profissionais, de que o jornalismo impresso ia acabar a rádio, né, que todo mundo ia migrar pro online. E, enfim, a gente vê que isso não aconteceu, né? Na verdade, houve esse boom, o online ele não tem fronteiras, né? A gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento, tudo é muito rápido hoje. Sim. Mas eu não acho que substituiu. Eu acho só que, de novo, a gente criou mais possibilidades. Sim. Ajudou a chegar uma informação mais rápida, muito mais rápida, isso né? facilitou muito o trabalho jornalístico Exato. também, né? Antes a gente precisava ficar lá pesquisando e tal, né? Antes a gente tinha, para esperar uma notícia, ser manchete no dia seguinte do jornal. Hoje é tudo muito rápido e, como você mesmo disse, qualquer pessoa hoje pode produzir uma notícia, pode produzir conteúdo. O que eu acho bom e acho ruim, né?
porque realmente tem espaço para todo mundo, muita gente falando sobre muita coisa, mas a gente entra naquela questão de que assim, o que você é realmente especialista, né? No que você tem conhecimento e know-how para falar. Exato, para também não chegar e passar informações nada a ver, né? Exato, porque hoje, inclusive, bastante. a gente vive aí num mundo cercado de fake news, muita gente produzindo notícia falsa, né, inverdades, e que você aliás, assim, o primordial de um jornalista e de uma pessoa que trabalha com informação e que trabalha com a verdade é checar, apurar os fatos, né? E hoje a gente percebe que isso está um pouco, as pouco não, muito... As pessoas ficaram bem preguiçosas nesse sentido de ir lá e checar fontes. Mas eu acho que é isso que acontece também quando a gente não tem uma formação, né? Embora eu sempre falo que a gente aprende na prática, né? Você vai aprender, qualquer profissão que você escolha, você aprende mesmo na prática. Mas a faculdade de jornalismo, ela te dá uma teoria, ela te dá um embasamento que você não vai ter se você não tiver passado por ela, né? Aprender aprender a ética no jornalismo mesmo, se bem que ética a gente tem ou não tem, né? Mas assim, todas essas informações, todo esse conhecimento que você precisa ter para realmente passar uma notícia verdadeira, passar um conteúdo de valor. Qualidade, né? Exato. E até você estava comentando, né, que parece que tirou a obrigatoriedade do certificado de jornalismo. Como é que é isso hoje em dia? Durante muito tempo o diploma passou a não ser obrigatório, mas é uma coisa que eu também sou contra, porque eu acho que assim como sou contra em tantas outras profissões, que rolou um papo agora de que outras profissões... Na área da saúde até, Exato. Né? E assim, você precisa ter um diploma, algo que valide o seu conhecimento, né? A prática vai te dar, toda a vida vai te dar essa experiência, mas eu acho que nada invalida mesmo um diploma. Claro. Todo o conhecimento que você aprende numa faculdade, numa instituição. E aí, agora a gente vai para a polêmica da inteligência artificial. Vamos lá. Eu vi com os meus próprios olhos uma inteligência artificial fazer toda uma roteirização de um vídeo, assim, de um comercial. E assim, você fala, meu Deus. Eu acredito que é um caminho sem volta, a gente estava conversando sobre isso, né? Os robôs, a inteligência artificial veio mesmo para, eu acho que para mudar a nossa vida, para facilitar a nossa vida em muita coisa, mas, na minha opinião, nada substitui o trabalho humano, né? Nada substitui o olho no olho, essa troca que a gente cria se falando mesmo de redes sociais, se você cria com a sua audiência, né, essa conexão, que eu acredito que a inteligência artificial não vai conseguir fazer. Não tem como criar um vínculo, né? De repente você vai ver aí inteligências artificiais bolando um texto, uma notícia, e isso a primeira coisa que me veio na cabeça, olha como são as coisas, na escola. Vai fazer o dever de casa, vai fazer um trabalho, uma redação, e eu acho que isso, a gente tá vendo que a geração, eu vejo porque eu tenho uma irmã 10 anos mais nova, né, e a gente tá vendo uma geração de adolescentes e tal, que estão tendo um pouco desse distanciamento, estão muito mais no digital do que no social, até porque também passaram por 2 anos trancados, né? Então, o que eu fico pensando às vezes é se vai se perder um pouco essa coisa humanizada que você tá falando, do olho no olho, desse manejo e tal. É isso que eu fico meio assim, né? Mas eu acho que todo mundo fica, né? Acho que todo mundo fica. É um receio, acho que de todos nós. Fica muito imediatista, as pessoas acabam ficando mais distantes, mas vai ter que encontrar um contraponto aí, né? Um equilíbrio mesmo entre o que é máquina e entre o que é humanização. Então, eu acho que é o conhecimento, o nosso conhecimento de base, né, que só cada um tem o seu, a nossa identidade, né, que eu acho que vai fazer com que as pessoas se sobressaiam, porque a gente fica com aquela coisa, vai perder emprego, vai acabar, não sei o quê, mas as pessoas que vão se sobressair são as que têm mais conhecimento, né? Exato, conhecimento ninguém tira da gente, né, é uma coisa que, assim, eu sempre brinco, eu falo nas aulas, que eu mesmo como professora, porque eu também sou professora, né, de marketing digital, eu falo para os alunos, eu mais
aprendo do que ensino com eles. Eu vou para aprender, aliás, eu vou para ensinar e eu aprendo. Então, eu acho que esse conhecimento ninguém tira, máquina nenhuma vai substituir. Tomara, né? Tomara. Mari, muito obrigada por vir aqui bater esse papo comigo. Fica aí o convite para quando você quiser. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo de verdade. E muito obrigada, gente. A Mari trabalhou comigo por um tempo, assim, ela me ensinou muita coisa como profissional, como professora. Eu também não fui aluna, mas pude presenciar algumas aulas dela, então fico muito feliz mesmo da sua presença aqui. Obrigada, Bela. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Obrigada. E eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Oferecimento: Leila Beatriz Hipnoterapia, ressignificando vidas. Clínica Doutora Juliana Beani, Dermatologia e Medicina Estética.